Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vânia. Aqui nos encontramos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Vamos nos preparando para a prece inicial, em que, sintonizados com o mais alto, lembramos a doce figura de Jesus. Então, que esse nosso encontro de hoje nos envolva em vibrações de paz e de amor, para que todos nós sigamos confiantes em nossa jornada evolutiva. Então, vamos lá? Você já preparou a sua água, não é verdade? Mestre Jesus, com os corações agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, aqui estamos, eu, Norma, para o estudo de hoje do Evangelho no Lar. Agradecemos a direção espiritual de nosso encontro, pedimos a eles que nos amparem, nos intuam e nos fortaleçam nos bons propósitos, estendendo, Senhor, nesse início, o nosso pedido em favor da saúde de Paulo César, que nosso querido companheiro continue a receber a assistência amorosa da equipe médica espiritual, fortalecendo-o e a sua família, para que possam vencer mais esta prova. E com o coração agradecido, Senhor, em vosso nome damos por iniciado o nosso estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. E nós passamos a palavra para a nossa querida companheira Norma, que vai fazer a leitura e o comentário do capítulo 5, item 19, e o capítulo 5, vocês se lembram, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá, Norminha? Vamos sim, querida Vânia. Olá, meus irmãos. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como a Vânia falou, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no subtítulo O Mal e o Remédio, item 19. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. E mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão
nos horizontes marcados pela morte. Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo, mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Então, aqui a gente vai dar uma paradinha para refletir. Depois nós retomamos a leitura do Evangelho, meus irmãos. Bom, quando ele lembra que nós teríamos prantos e ranger de dentes aqui na matéria, é bem entendido, meus irmãos, nós estamos encarnados num planeta ainda de provas e expiações. Daí é muito comum o sofrimento, a dor, não é? Que lapida o espírito imortal. Então ele vai traçando aqui um esclarecimento que, se nós nos voltarmos para o conhecimento que a espiritualidade nos trouxe, que somos espíritos imortais, nós deveremos sempre agradecer ao nosso Pai Maior o que estivermos passando. Seja ele uma coisa boa, de vitória, seja uma dificuldade, uma dor. Por quê? Porque sabemos que o pranto e o ranger de dentes, como a espiritualidade nos esclarece, são provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmos deverão passar. Então, são oportunidades que o Pai nos dá para que nós possamos nos burilar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinado pela lei de causa e efeito, lhes reajustarão a marcha evolutiva. No momento de transição por que passa o nosso planeta, caracteriza-se uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Porque, se nós entrarmos nesse processo de lamentação, colocando a culpa em Deus, não é? Nós vamos colocar a perder essa oportunidade regenerativa. Mas com a luz que a doutrina espírita nos traz, nós entendemos que, se hoje passamos por dificuldades sérias, são consequências do que fizemos no pretérito. Mas, como espíritos imortais, o Pai, por sua misericórdia, vai nos dando várias oportunidades reencarnatórias para que possamos nos burilar, assim como a pedra bruta passando pelo buril torna-se uma pedra preciosa. Um dia, o nosso espírito burilado ficará reluzente, não é, meus irmãos? Então, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Esse ensinamento, quem nos dá é Emmanuel. Vamos dar prosseguimento à leitura, tá?
no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportar. Por que reclamar nesta hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Essa mensagem, meus irmãos, ela nos foi trazida por Santo Agostinho, né? Então, o que Santo Agostinho está nos falando nesse último trecho que eu li? Bom, ele está falando do planejamento reencarnatório, não é verdade? Agora, quando nós estamos lá no plano espiritual, cercados de benfeitores, nós achamos que temos condição, que somos fortes para suportar as provas que nós tivemos oportunidade de participar, não é? Naquele planejamento. Porém, quando chegamos aqui na matéria, muitas vezes nós sucumbimos e aí passamos à lamentação, que acaba colocando por perder aquela prova que nós mesmos escolhemos. Santo Agostinho refere-se a esse caso, quando o espírito está em condição de escolher, né? E a gente sabe que existem os casos que o espírito já reencarna compulsoriamente, mas não é isso. Santo Agostinho está abordando aqueles irmãos que estão em condições de participar do planejamento reencarnatório. O Evangelho nos diz que a prova da riqueza é uma prova da caridade e da abnegação que a gente tem que passar. Mas muitas vezes nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho e botamos essa prova a perder. Assim como a prova da pobreza é para testar a nossa paciência e exatamente a nossa resignação. Aqueles que passam por suas provas com êxito, sendo gratos ao Pai por lhe permitirem provas para o seu burilamento de espíritos imortais, eles conquistarão o progresso evolutivo através da expiação e do sofrimento, conforme aquele mendigo Lázaro lá da parábola do rico e de Lázaro, né? Lázaro era aquele mendigo que ficava doente, faminto, à porta do palacete do rico, que passava por ele e o ignorava, nem migalhas dava para ele. Mas o Lázaro, ele vivenciou essa condição de paciência e resignação. Então, quando ele desencarna, ele estava reluzente ao lado de Abraão, né? Ao passo, passado o tempo, o rico desencarna e, por causa do egoísmo com que ele tratou o Lázaro e mesmo conduziu a sua vida, né? Ele está numa situação muito desconfortável, né? Então ele pede até para o pai Abraão permitir que o Lázaro molhe a sua boca, porque ele está com muita sede. Mas a distância espiritual que existia entre ambos, que um cumpriu bem a prova e o outro não, impossibilitava, não é, que o Lázaro fosse até ele ajudá-lo naquela situação. Ele ainda pediu para que o pai Abraão permitisse, então,
que o Lázaro fosse avisar os seus irmãos que estavam na matéria para não corrigirem, né, a rota, para não caírem na mesma situação em que ele estava. E aí Abraão falou para ele, né, que se eles não ouviam nem Moisés e os profetas, como eles ouviriam Lázaro, aquele mendigo que eles sequer olhavam, mesmo que ele aparecesse, eles não iam acreditar. Então, daí a importância de nós vigiarmos e orarmos, agradecermos pelas vitórias, mas também agradecermos pelas provas difíceis, perguntando ao Pai para que elas estão chegando até nós, que Ele nos fortaleça e nos dê bom ânimo para vencê-las, tá bom, meus irmãos? Agora, a nossa querida Vânia, ela vai dar prosseguimento à leitura desse item 19. Ele é bem grandinho. A palavra é sua, querida irmã. Gratidão, Norminha. Bom, nós acabamos de ouvir a leitura e o comentário da Norma acerca do mal. Vamos agora ver qual é o remédio que Santo Agostinho nos propõe? O que você acha que pode ser? Remédio mesmo, comprimido? Você dormir mais, você descansar mais? Vamos ver? Ou vamos ouvir, melhor dizendo? Que remédio, então, prescrever? Receitar aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no auge, quer dizer, no ponto máximo dos vossos mais cruéis sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem, se desfazem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio que curará tal úlcera ou tal chaga para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é punido imediatamente, porque logo sente as pungentes, as dolorosas angústias da aflição. O Senhor marcou com o seu selo todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé como amparo, será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce, se vira em convulsões, ela, a alma, planará nas regiões celestes, voará, né? Entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, muitos poderão ficar assim, um tanto decepcionados. Eu esperava que Santo Agostinho desse um remédio assim, de efeito mais rápido, né? Que nos ajudasse mais diretamente a nos livrar de nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades, né? Nós temos que lembrar que aquilo que nós consideramos mal é o bem que nos conduzirá à condição de espíritos puros. Quando nós chegarmos a essa condição, nós não teremos mais
dores, sofrimentos, dificuldades, limitações, imperfeições físicas, morais, espirituais, nós chegaremos à condição daquilo que Santo Agostinho colocou aqui, de anjos, serafins ou querubins, conforme nos foi explicado em O Livro dos Espíritos. Quando nós chegarmos a espíritos puros, nós seremos os anjos, os serafins, os querubins, ou seja, aqueles espíritos que já se livraram de todo o traço de falha, de imperfeição, de comprometimento, de vício, que os tinha afastado dos planos juntos a Jesus. Outra coisa que é importante aqui, a questão da fé. Como é que eu faço para ter fé? Lembremos que o Espiritismo ele nos traz a fé raciocinada. O que isso significa? É que nós vamos acreditar, mas sabendo o porquê. Porque o Espiritismo nos traz as explicações as quais estamos em condições de entender. O Espiritismo ainda não disse tudo. Por quê? O véu, ou seja, a verdade, ele tem que surgir gradualmente, aos poucos, para que nós, na medida em que amadurecemos o nosso senso moral, nós possamos compreender essas verdades e colocá-las em prática, em nossa vida, em nosso dia a dia. Então, Santo Agostinho afirma que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, porque ele acredita na misericórdia e no amor de Deus para com todos nós. Ele sabe que depois da tempestade, depois da dificuldade, depois da dor, depois do sofrimento, bem suportados ou suportados com resignação, nós teremos a calmaria, nós teremos a recompensa. Recompensa essa que não se trata, certamente, de dinheiro, de bens materiais, mas aquela recompensa da paz de espírito, da consciência tranquila pelo dever cumprido, de nós termos aproveitado todas as oportunidades, todas as ocasiões, de nós sermos úteis, de nós fazermos o bem, né? Porque aquele que duvida, ele já recebe aquilo que Santo Agostinho usou, mas que eu não gosto muito dessa palavra, punição. Vamos pensar assim, ele colhe o efeito ou o resultado da sua falta de fé através do quê? De aflições mais dolorosas, mais intensas. Né? Porque aquele que duvida, como é que ele vai se sentir confortado, consolado? O que vai lhe suavizar as dores da alma, que não seja a esperança na vida futura, a certeza de tempos e oportunidades melhores? Porque Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. E a sua justiça é igual para todos. Não existe nenhum tipo de privilégio. Então, o que nós devemos fazer é que, nesses momentos de dores, de dificuldades mais intensas, vamos exercitar a paciência, que é a ciência da paz, e a confiança em Deus, na sua justiça e na sua misericórdia. Pois apesar do que for, do que estivermos passando, nós não estaremos sós, nós não estamos sós. E o recurso, um recurso, quer dizer, que Santo Agostinho mencionou aí muito bem, é que junto com a fé, nós façamos o apelo ao céu. Céu aqui no Evangelho está com letra maiúscula, significando aos espíritos mais iluminados ou aos planos mais altos. Santo Agostinho nos lembra a oração, a prece, porque nós sabemos, está lá no capítulo 27,
do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, é o título do capítulo. Então lá está o porquê da prece, a eficácia da prece, a maneira de orar. Então vamos continuar orando, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos guie na prática do bem, que nos auxilie a nos livrarmos de nossas imperfeições, que nos socorra em nossos momentos mais difíceis, que nos dê as intuições necessárias para que possamos cumprir a nossa jornada evolutiva nessa etapa com êxito, né? E Santo Agostinho ainda diz algo que nos toca muito. Ele diz: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará, as cobrirá, as encherá de bem-aventuranças. Então, não seja imediatista, querendo pedir hoje e já ser atendido hoje ainda. Não é assim que as coisas funcionam. Todos nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. E cada um de nós, na medida da sua necessidade, na medida do seu merecimento, receberá o de que necessita para poder bem cumprir os seus compromissos, as suas tarefas na presente jornada evolutiva. Então, o mal e o remédio. O remédio é a fé, a prece, a oração. Mas aí não se descuide. Não é a fé sem obras. Para que nós possamos fortalecer a nossa fé, é preciso que haja obras, não só em relação a nós mesmos, no sentido de nós nos esforçarmos cada dia um pouco mais para nos melhorarmos, para nos livrarmos das nossas imperfeições, mas a fé com obras dedicadas ao próximo, àquele que pouco ou nada tem, que nem sempre essas obras são obras de caráter material, de caráter financeiro. Muitas vezes são as obras de ouvir alguém, de falar palavras de consolo, de esperança, de fé, né? Mas isso com sentimento, né? Bater no ombro do companheiro e dizer assim: você plantou, tem que colher. E assim, vamos cuidar um pouco mais, principalmente nesses tempos em que se aproxima a data em que comemoramos o nascimento de Jesus. Fique com essa reflexão. Agora eu passo a palavra para a Norma, que vai ler e comentar para nós uma lição espetacular do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, que é a lição 61. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Então, esse é o livro que a nossa querida Vânia acabou de nos falar. Uma psicografia de Antônio Badu e Filho, pelo espírito de André Luiz. A lição é a 61, o mal e o remédio. Aqui André vai falando uma frase que é o mal e o remédio abaixo. Vamos a ela. Você complica, Deus favorece. Você sofre, Deus alivia. Você erra, Deus ensina. Você teima, Deus espera. Você se aflige, Deus socorre. Você desvirtua, Deus corrige. Você desorienta, Deus equilibra. Você se revolta, Deus acalma. Você fraqueja, Deus fortalece. Então, a gente verifica aqui que André vai colocando que em todas as situações o Pai está nos dando a mão. Só que às vezes nós não percebemos esse recurso que nos chega através, muitas vezes, de um livro que nos chega às mãos,
de uma mensagem enviada, até de um telefonema de um amigo na hora que estamos aflitos. Nós somos instrumentos de Deus para levar esse alívio, levar esse fortalecimento ao irmão necessitado. E aí André conclui: ainda que você não perceba, a providência divina sempre ajuda e encoraja. O mal é a provação com a ausência de fé. A Vânia explicou isso muito bem, né? Quando não temos fé, nos debatemos, né? Revoltados. E isso é que acaba ampliando, né, a dor, o sofrimento por mais tempo. O remédio, a certeza da presença de Deus. Então, quando nós estamos passando tanto pelo mal quanto pela vitória, a gente tem que ter a certeza que o Pai está conosco em qualquer situação, seja para nos ensinar através das provas e expiações, seja para nos dar os louros merecidos quando estamos passando pelas vitórias da vida. Mas em qualquer situação, elevemos o nosso pensamento a Deus e agradecemos pelas oportunidades que nos levam ao crescimento evolutivo de espíritos imortais que somos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa irmãzinha Vânia, para que ela possa proceder à magnetização da água. É com você, Vânia. Lembrando a você que esta água, ela deve ser tomada 3 vezes ao dia, todos os dias, uma dose equivalente a uma xícara pequena de café, 30, 50 ml, né? E essa água contém os medicamentos de que você necessita para se recompor fluidicamente, energeticamente e organicamente. Então é muito importante que você não se esqueça de preparar a sua garrafa, a sua jarra, né? A sua caneca, o que quer que seja o recipiente, para que nesse momento essa água possa receber esses medicamentos, esses fluidos. Então vamos lá? Querido Jesus, médico de nossas almas, aqui nos encontramos para pedir a fluidificação ou a magnetização de nossas águas. Que dos laboratórios divinos venham os medicamentos que os médicos da Terra não conhecem, mas de que nós estamos necessitados, uns para o sono tranquilo, outros para vencerem a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, outros com outras enfermidades, mas o medicamento que vai beneficiar corpo físico, perispírito e espírito. Mestre Jesus, que os espíritos encarregados deste trabalho, juntamente conosco, que estamos pedindo a assistência misericordiosa, que todos possamos ser contemplados com o de que precisamos para manter o nosso equilíbrio durante todos os dias da semana que se segue. Mestre Jesus, sê conosco hoje e sempre, que o seu amor nos conforte o coração, fortaleça-nos a fé e a coragem. Que assim seja, graças a Deus. Caros irmãos, agora passo a palavra para a Norma para a prece final, agradecendo desde já a todos que nos acompanham e que Deus nos fortaleça para darmos continuidade a esse estudo, que é o Evangelho no Lar, que faz com que os nossos lares sejam um ponto de luz. Que assim seja, graças a Deus. É com você, Norma. Graças a Deus, né, meus irmãos? Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto.
Graças a Deus, querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos por essa oportunidade abençoada de reflexão e aprofundamento dos teus ensinamentos. Agradecemos a essa espiritualidade de luz que, em seu nome, está conosco, nos assistindo, nos inspirando. Assim como agradecemos, sobretudo, ao nosso Pai Maior, ao tempo que pedimos ao nosso Pai fortalecimento para cada um de nós, em especial pelo nosso irmão Paulo, mas para que nós possamos estar sempre assistidos por vós, Pai, encorajados a sermos esses faróis de luz dos seus ensinamentos. Proteção e luz, Pai, ampliada para todos os necessitados da terra. Paz na terra, Pai. Humildemente nós vos suplicamos. E assim, os nossos corações enternecidos e cheios de amor, nós te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando juntos graças a Deus. Vocês podem, meus queridos irmãos, nos acompanhar em outros dias de programação do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Nós, além desse estudo do Evangelho, nós temos aos sábados palestras diversas de 17 às 18 horas e o estudo de O Livro dos Espíritos, de 18 às 19 horas. Além de também termos um encontro de preces e radiações à distância às terças-feiras. Esse encontro vocês podem acessar e pedir as suas solicitações através do link que é disponibilizado pelo nosso grupo. Estejam conosco sempre. Fiquem em paz. Até o nosso próximo encontro.